alguns slides aqui, mas como eu estava falando antes, eu acho que é interessante a gente deixar um tempo mais para discussão também, né? Bom, primeiro, é importante dizer que eu estou dentro do Centro de Ciências Biológicas aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu coordeno o Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica, que é o laboratório cujo o logo está aqui nesse cantinho, e a gente acaba trabalhando com uma abordagem bastante voltada para a etnobotânica, né, nos estudos que acabam tocando nesse assunto das plantas que são chamadas de não convencionais, né. Então, coloquei como título dessa nossa conversa de hoje o uso e abandono de plantas na alimentação e por que chamá-las ou não de plantas não convencionais, porque acho que também existe uma discussão em torno das PANC, né, do quanto será que a gente precisa ou que a gente deve usar esse termo, né, que acaba virando daqueles termos da moda, né, os termos, as buzzwords, né, as palavras que acabam pegando e que têm vantagens e desvantagens por esse uso mais amplo do termo, né. Também queria comentar que basicamente eu vou focar essa fala no trabalho que vocês leram, né, o trabalho da Maiana Leal. Maiana fez esse trabalho durante o período de conclusão de curso dela, foi um trabalho de conclusão de curso em Ciências Biológicas, e ela foi coorientada pela Rubana Alves, né, então esse TCC gerou o artigo que vocês leram. Assim, é importante trazer esse contexto, porque dentro do nosso laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica, o nosso foco principal não é trabalhar com punks, né? Elas acabam entrando como assunto de diferentes estudos muito mais tangencialmente, né? E eu acho que espero que vocês compreendam o porquê. A gente acaba focando muito em usos de plantas como um todo, não só alimentícias, mas plantas para diferentes finalidades. Também tem uma linha no laboratório que vai estudar interações entre pessoas e outros recursos que não são plantas, então tem vários alunos que trabalham com pesca, por exemplo. E aí as plantas aparecem na maior parte dos trabalhos que a gente desenvolve no laboratório, e muitas vezes a gente acaba também esbarrando na discussão sobre plantas alimentícias não convencionais, né? Então, um primeiro assunto que eu acho importante colocar aqui para vocês é que, nessa perspectiva, diversidade importa, né? Diversidade biológica importa, e importa em muitas escalas diferentes, tá? Coloquei aqui nesse slide um dado retirado da FAO, né, que fala sobre recursos genéticos vegetais no mundo, né, uma estimativa da FAO, e destaco essa informação de que 9 espécies de plantas, né, são responsáveis por mais de 66% de toda a produção produção agrícola, né, somente 9 espécies de plantas, né. Eles colocam aqui um pouco mais que 6 mil espécies de plantas têm sido cultivadas para alimento, né, o que parece muito, mas é muito pouco quando a gente pensa em toda a diversidade existente de plantas que podem ser usadas na alimentação. Eu participei de um artigo que deve sair nos próximos dias, em que nós fizemos um levantamento de plantas com indícios de domesticação ou de cultivo, de uso de algum tipo de manejo humano aqui na América do Sul, na região andina e na região do México. Só para a América do Sul, para terras baixas da América do Sul, a gente tem registros de mais de 6 mil espécies diferentes, que não são essas que são cultivadas pela agricultura convencional. Aqui também só um outro conjunto de dados para ilustrar o quanto que isso demanda em termos de superfície terrestre, né? Claro, a gente vai ter cultivos que têm diferentes demandas em termos de área, né, para se cultivar 1 quilo de alimento, né? Então, os 3 principais, daquelas 9 espécies que apareceram aqui, né, sem dúvida que as 3 principais fornecedores de carboidrato no mundo inteiro são essas 3 aqui, né, o arroz, o milho e o trigo, né. Aqui ainda aparece a aveia na barra superior, mas isso aqui entendam que a área necessária de terra por quilo de alimento produzido, né. Então a gente tem alguns outros cultivos, por exemplo a mandioca,
que necessitam de uma área muito menor para produzir 1 quilo de alimento. Assim como a gente deve também ter várias outras que necessitam de áreas menores ou maiores, porque não são cultivos melhorados geneticamente, né? Mas só para a gente ver que a nossa alimentação está bastante restrita. Aqui eu coloquei só a título de ilustração, para a gente ter também ideia que tem outros alimentos que acabam necessitando de áreas muito, muito maiores do que essa para produzir a mesma quantidade em termos de peso de alimento. Então, o resumo disso... como eu falei que diversidade importa, e importa em diferentes escalas, tá? Essa aqui é uma outra figura que nos serve para enxergar essas diferentes escalas da diversidade. Aqui a gente está olhando para a diversidade de variedades. Esse é um estudo feito nos Estados Unidos que estimou em 1 século a perda de variedades desses cultivos que estão ilustrados aqui na parte de cima da figura, tá? O que a gente percebe, né? Uma redução de perto de 93% no número de variedades, tá? Em 1903 eram mais de quase 300 variedades de pepinos, mais de 400 variedades de tomates, e na década de 80 isso fica reduzido aqui a poucas variedades, a poucas dezenas de variedades comercializadas, plantadas ainda. Isso aqui só para os Estados Unidos, mas isso é um processo que aconteceu no mundo inteiro, na medida em que a gente passou a ter o que a gente chama de agricultura convencional, as plantas alimentícias que são as plantas convencionais. Tá, mas onde é que está a diversidade também que importa? Está na sociobiodiversidade, na sociodiversidade. Quem é que mantém uma boa parte dessa diversidade de variedades e de diversidade de cultivos que ainda existe, mesmo com todas essas perdas que têm acontecido ao longo desses últimos séculos? São pequenos agricultores, tá? Geralmente comunidades tradicionais, pequenos agricultores, agricultores familiares. É uma agricultura de pequena escala, né, que acaba demandando de muito mais mão de obra, menos mecanização, mas que por uma série de características acaba mantendo uma diversidade muito maior de cultivos e uma diversidade muito maior de conhecimentos sobre plantas que podem ser usadas na alimentação. Muitas vezes por conta de adaptações locais, adaptações muito específicas a contextos locais, tá? Aqui a gente tem uma imagem de cultivo de arroz, mas quando eu estou falando de sociodiversidade que importa, eu gosto muito dessa foto que ficou muito conhecida por ter sido publicada pelo Instituto Socioambiental, que ilustra um pouco a diversidade de povos da floresta que a gente tem aqui no Brasil. E quando a gente fala em diversidade, sugiro que vocês entrem no site do Instituto Socioambiental, do ISA. Existe um website chamado PIB Socioambiental, Povos Indígenas do Brasil. E a gente vai ver que existem mais de 200 etnias diferentes, tá? Então, às vezes a gente se refere aos indígenas brasileiros como um único grupo, mas não, existem mais de 200 etnias diferentes, que podem ser tão distintas quanto nós brasileiros, em termos de identidade nacional, somos diferentes dos argentinos, ou dos peruanos, ou dos canadenses, e assim por diante, né? Aqui no meio dessa figura, aqui no centro desse quadrinho, eu coloquei também só para ilustrar as etnias existentes no estado de Minas Gerais, né, que eu sei que bastante gente que está aqui é aí de Minas, né, de pelo menos 3 troncos linguísticos diferentes. Então, a gente está falando de uma diversidade muito grande em termos de diversidade biológica e em termos de diversidade de grupos humanos que acabam manejando e acabam tendo conhecimentos sobre plantas que podem ser utilizadas na alimentação. E além dos grupos indígenas, muitos grupos que localmente estão reconstruindo ou construindo as suas identidades como comunidades tradicionais, especialmente no contexto brasileiro. Então, aqui no nosso laboratório, a gente tem um foco especial em trabalhar com essa interação entre pessoas, né, geralmente comunidades tradicionais, né, e recursos, sejam recursos vegetais ou recursos pesqueiros, recursos usados na alimentação, né, então essa relação entre sociodiversidade e biodiversidade. Bom, mas aí é onde que entram as punks nessa história toda, né?
Vocês devem ter lido bastante a respeito de punks. Eu coloquei aqui uma definição que a Maiana usa no trabalho dela, que plantas alimentícias não convencionais, as punks, são aquelas que possuem uma ou mais partes que têm potencial alimentício, mas que estão em desuso por uma boa parte da população. Isso de acordo com o Valdeli Knupp, né, a tese de doutorado do Valdeli Knupp, e do livro que o Knupp publicou junto com o Lorenzi. Ou ainda que regionalmente possuem um uso limitado. Então, nós partimos dessa definição, né, dessa compreensão mais geral sobre o que são essas plantas não convencionais. Tá? Para quem não conhece, vocês devem conhecer o Valdeli Knupp, que está aqui nessa imagem, e esse aqui é o livro que ele publicou junto com o Harry Lorenzi, que tem contribuído bastante para a popularização das plantas alimentícias não convencionais. Tá? Aqui, por exemplo, o Valdeli está na frente de um laguinho com Vitórias regia, que também é uma planta alimentícia não convencional. Né? Depois eu vou falar dela mais no final dessa apresentação também. Né? Então, acho que hoje o principal estudioso e divulgador de plantas alimentícias não convencionais, inclusive quem cunhou o termo punk, né, é o Valdeli Knupp, né? Também bastante acessível, depois vocês quiserem o contato do Valdeli, posso passar. E tem algumas pessoas que dizem assim, se não fosse punk, fosse um outro nome menos sonoro, não virava moda tão fácil assim, né? Mas ele foi bastante feliz em definir um termo que é fácil das pessoas lembrarem, né? Então, por que essas plantas são chamadas de não convencionais? Então, geralmente porque elas têm um uso limitado regionalmente, que não tem valor mercadológico ou cuja comercialização acontece em pequena escala, mas também pode contemplar outros termos, como as plantas alimentícias alternativas, hortaliças não convencionais, plantas selvagens comestíveis, ou em inglês a gente encontra esse termo também, wild edible plants. Ou seja, é aquilo que não estamos acostumados a consumir, né? Mas o que é estar acostumado a consumir alguma planta? Né? Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Essa aqui é a azedinha, Oxalis debilis, é uma das plantas que a Maiana usou no artigo dela como um exemplo de planta alimentícia não convencional para ajudar as pessoas a compreenderem o que ela estava querendo estudar. Né? Para mim, é uma planta não convencional. Eu sei que é alimentícia, mas não costumo me alimentar com essa planta. Tá? Aqui é uma outra planta também considerada como planta alimentícia não convencional, taiá. Eu também não tenho o hábito de me alimentar com essa planta, então para mim ela é uma planta convencional. Né? O jambu, né? A Quimella oleracea, que é usada para fazer o tacacá na região norte do país. Né? Não, para mim também não é uma planta convencional. Eu que moro aqui no sul do país, sou originária lá do estado de São Paulo, mas, por exemplo, em alguns locais da região norte do país, não dá para chamar o jambu, essa planta de planta não convencional, porque ela é amplamente reconhecida como uma planta alimentícia, ela é comercializada em todas as feiras, né, porque é um ingrediente essencial num prato local. Então, o que é não convencional num local, pode ser convencional em outro. Né. Aqui um outro exemplo também, lembrando de Minas, né, das cambuquiras, que são os brotos de várias cucurbitáceas. Isso aqui acho que no caso é chuchu. Né. Aqui no sul, a gente conhece abóboras e chuchus, né, e consome o fruto. É convencional consumir o fruto, não é convencional consumir os brotos. Né. Pode ser que em vários locais de Minas Gerais não faça sentido chamar a cambuquira de uma planta alimentícia não convencional. Então depende muito do referencial, de onde a gente está estudando, de onde a gente está falando, de que contexto a gente está falando para considerar uma planta como convencional ou como não convencional. E aí eu vou passar rapidamente aqui pelo estudo que vocês leram, né, sobre o uso e desuso de plantas alimentícias não convencionais na alimentação. Aqui eu coloquei a fotinha da Maiana, essa aqui de cima, e a Rubana, que na época era aluna de mestrado aqui do laboratório e que coorientou o trabalho da Maiana.
e que acabou sendo publicado no Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. A Rubana hoje faz doutorado no INPA com o professor Charles Clement em Manaus, e a Maiana acho que ela terminou já um mestrado em educação aqui na UFSC também. Então, esse estudo que a Maiana fez foi desenvolvido numa região aqui da ilha de Santa Catarina, tá? Para quem não conhece, a gente está aqui, então, no estado de Santa Catarina. Aqui no quadrinho tem a ilha de Santa Catarina, que é onde está Florianópolis. Florianópolis, a maior parte da cidade fica aqui nessa região e pega também uma parte da região continental, tá? Mas tem vários bairros espalhados por toda a ilha, né? E essa parte do sul da ilha, voltado para a Bahia, né, é uma parte chamada Ribeirão da Ilha, distrito do Ribeirão da Ilha. É uma das áreas com menor densidade populacional na ilha de Santa Catarina, então não tem grandes adensamentos urbanos, tá? Isso, bom, excluindo, é claro, áreas do interior da ilha de Santa Catarina, mas nas regiões mais litorâneas, né, onde estão concentradas as praias, é uma área com uma urbanização ainda pequena quando a gente compara, por exemplo, com regiões do norte da ilha, ou mesmo do leste da ilha, que são as regiões mais visitadas. E tem muitos moradores tradicionais ali. Que só para vocês terem ideia de algumas imagens, de como que é o local, né, aqui são algumas imagens do Ribeirão da Ilha, uma área voltada para a Bahia, colonização açoriana bastante antiga, então é um bairro bastante antigo, né? Vocês podem ver um casario mais antigo aqui, né? E que antigamente, no início da colonização, da chegada dos colonizadores aqui, os colonizadores europeus na ilha, né, as atividades eram muito associadas a plantio, né, agricultura e pesca. Então a Maiana fez o estudo dela nessa região, né? O que ela queria era estudar as plantas alimentícias não convencionais, mas ela não queria usar esse termo plantas alimentícias não convencionais na hora de fazer a coleta de dados. Ela coletou os dados entre 2014 e 2015, com o que a gente chama de especialistas-chave. Ela fez uma amostragem por bola de neve, ou seja, ela procurou os moradores que eram indicados como moradores antigos do bairro, e que tinham tido contato com os recursos vegetais locais no passado ou no presente, né? E que, claro, aceitassem participar da entrevista. Tem toda uma etapa de consentimento prévio informado, né, para poder fazer as entrevistas, e ela fez as entrevistas em 2 etapas. Então, na primeira etapa, ela entrevistou individualmente as pessoas, coletou dados socioeconômicos e pediu para as pessoas listarem livremente, né, dizerem quais as plantas que a pessoa conhecia, que eram usadas atualmente ou que tinham sido usadas no passado para alimentação, que fossem encontradas nos quintais ou em cultivos, ou também na natureza, na região ali do bairro, mas que dificilmente eram vistas no mercado, seja uma venda in natura ou processadas, e que, em geral, outras pessoas, além daquela pessoa que estava sendo entrevistada, não conhecem o seu uso alimentício, né? Só que, para chegar nessas plantas, ela percebeu que precisava fazer induções, né? O que é fazer induções? Dar exemplos de plantas que pudessem ser encaixadas nessa descrição do que ela estava chamando de plantas não convencionais. Então, ela usou as 5 primeiras entrevistas, né, para poder padronizar as induções, né? Então, ela fez uma entrevista e perguntou por essas plantas que a pessoa conhecia, usadas atualmente ou no passado, não comercializadas, de plantio local, de coleta na região, e que outras pessoas não devem reconhecer como plantas alimentícias. A partir dessa lista de plantas da primeira entrevista, ela fez a segunda entrevista e sugeriu as plantas da primeira entrevista, né? Aumentou a lista de plantas possíveis e fez isso até 5 entrevistas. A partir dessas 5 entrevistas, ela selecionou algumas plantas que tinham sido citadas como exemplos de plantas que atendiam a essas características do que a gente está compreendendo como plantas alimentícias não convencionais.
Então, ela separou para indução essas espécies aqui de baixo, né, a azedinha, cuja raiz pode ser usada de forma não convencional, a pitanga, que foi considerada pelos entrevistados como uma planta com características de ser não convencional, o taiá, cuja folha é não convencional, aqui faltou duas, na verdade. O ciagros, que é a semente, tinha mais uma aqui, que eu não devo ter pulado por algum motivo. Mas, enfim, ela usou essas 5 primeiras entrevistas para chegar no conjunto de plantas, que foi o conjunto padrão para ela usar como indução para todas as demais entrevistas. E uma segunda etapa, depois de ter feito todas as entrevistas, além daquelas 5, todas as outras que ela conseguiu fazer a partir do método amostral de bola de neve, ela precisou voltar, né, para conversar com quem ela já tinha entrevistado, para poder fazer coletas botânicas e para poder identificar as plantas que as pessoas tinham citado, né, porque as pessoas falavam de nomes populares, mas a gente não sabe quais são as espécies, né? Então ela, dentro do possível, fez turnês guiadas, que é sair com os entrevistados para coletar as plantas, ou levou também imagens para fazer entrevistas no formato checklist entrevista, que é mostrar a imagem de diferentes plantas que podem corresponder àqueles nomes populares que foram citados nas entrevistas. Tá? Às vezes a gente tem uma correspondência 1 para 1, né? Aqui no caso essa mirtácea, que correspondia a um único nome, mas, por exemplo, tucum, que podem ser várias espécies diferentes de bactérias, ela teve que levar diferentes fotos das possíveis espécies de bactérias que ocorrem ou ocorriam na região. Bom, ela entrevistou 26 pessoas, mas excluiu aqueles 5 primeiros, né, que tinham média de idade de 75 anos e que residiam há pelo menos 40 anos no local ou eram nativos. Mais da metade eram pessoas aposentadas e só 8% dessas pessoas ainda praticavam atividades agrícolas, né. Então a gente consegue ver por esses 2 pares de figuras, né, aqui no passado, a quantidade de pessoas que praticavam atividades agrícolas. Será que eu caí? Não, tá funcionando normal. Oi? Eu caí, será? Oi. Tá, mas será que a apresentação apareceu? Tá. É que deu uma travada geral aqui. Tá. Então, bom, estava falando dessas 2 figuras, né? Então, atualmente, desses entrevistados, são poucos que ainda praticam cultivo, e metade deles, né, ainda pratica alguma coleta de recursos vegetais. As causas citadas para a interrupção do cultivo, né, foram várias, desde proibições ambientais, mais problemas de saúde, diminuição de área cultivada, tá? Aqui a gente também não precisa entrar tanto em detalhe, né? Mas o que eu queria destacar para vocês é o perfil dessas plantas que foram mais citadas com as características de plantas alimentícias não convencionais, né? Foram 65 espécies, né? 70% delas eram nativas, e principalmente frutos, né? Esses aqui são os mais citados, né? O coquinho, né? O que eles chamam de coco de cachorro também, que é o Ciagros romanzofiana, o bacupari, Garcinia gardneriana, que é bem raro encontrar aqui, e a ameixeira, Erebótria japônica, que é uma planta introduzida, tá? Não é uma planta nativa, essas 2 aqui são nativas, né? Principal forma de consumo in natura, porque a grande maioria das plantas citadas como não convencionais correspondia a frutos, né? Então vocês vejam que muitas citações de consumo in natura, então pouco processamento dessas plantas, poucos casos de processamento dessas plantas que eram utilizadas de maneira
que eram compreendidas como plantas não convencionais. E aqui algumas causas mencionadas do porquê que algumas plantas se tornaram não convencionais, né? Principalmente pela dificuldade de encontrar, né? A perda do interesse, né? Uma questão de gosto, da pessoa não achar atrativo consumir aquela planta, né? Não tem mais a planta disponível, está relacionada também com a dificuldade de encontrar, não existe mais também com a dificuldade de encontrar, então, principalmente essa dificuldade de acessar o recurso, né? E aqui a gente tem uma listinha de plantas que não são mais usadas por nenhum dos entrevistados, né? A gente vai ver que tem algumas que não são encontradas lá no bairro, mas que, se a gente quiser, a gente consegue encontrar nos mercados, né? Por exemplo, o caju, né? O açaí, né? É interessante que aqui eles consideraram o açaí como uma planta não convencional, pensando no açaí coletado localmente, né? Mas de maneira alguma a gente vai poder considerar o açaí não convencional se a gente estiver em Belém do Pará, por exemplo, ou mesmo na maior parte das capitais brasileiras, onde a gente já tem até comércio específico só de açaí, né? No caso aqui da ilha em particular, aqui de Florianópolis, eu queria destacar que tem algumas espécies cujo uso realmente tem essa característica de estar sendo esquecido, né, que é um uso passado, parece ter sido um recurso alimentar importante durante o período onde existia uma maior dependência de prática agrícola, ainda que fosse só uma fruta consumida in natura, mas poderia ter sido uma fonte importante de algumas vitaminas ou alguns nutrientes, que é a camarinha, por exemplo, é uma planta típica da restinga, são as gaylussáceas, né, e que estão cada vez mais difíceis de encontrar em quantidade para consumo, porque as áreas de restinga estão cada vez mais reduzidas, né. Então, reflete bem essa característica que foi mencionada de que já não se encontra mais, não tem mais área, não tem mais acesso ao recurso, né. E aí algumas questões que eu queria deixar para vocês do porquê sim ou porquê não chamar essas plantas de punks, né. Acho que nós temos muitos argumentos favoráveis, né. Por exemplo, usar o termo punks, a gente está valorizando a biodiversidade, está valorizando esses conhecimentos construídos localmente sobre plantas alimentícias, está incentivando também o consumo local de recursos, o que pode contribuir para aumentar a autonomia alimentar e também pode contribuir, sem dúvida, para diversificar a alimentação, né, e ter uma alimentação mais focada em recursos locais, né. Então, acho que a gente tem uma série de argumentos favoráveis a utilizar e a popularizar o termo punks. Mas também acho que a gente precisa ter alguns cuidados com essas palavras que acabam se tornando palavras da moda, né? Por que não usar a ideia de punks de maneira inadvertidamente, né? O uso desse termo pode induzir a plantas cujas folhas são consumidas por influência da mídia, né? Então a gente começa a perceber programas de televisão, programas de culinária, falando de punks, e parece que qualquer planta pode ser experimentada e pode ser tentativamente utilizada na alimentação, né, o que é uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado, porque existem plantas que podem ser consumidas, mas que precisam de todo um processamento, né, para que esse consumo possa acontecer, né. Então, a popularização do termo pode levar leigos a crer que, se é planta, ela pode ser consumida. Não é bem assim, né? Outra coisa complicada também é que isso pode incentivar a introdução de espécies exóticas que podem vir a se tornar invasoras, tá? O caso de uma das plantas que eu mostrei para vocês ali, a ameixeira, a Eriobotra japônica, em alguns lugares do Brasil ela tem se tornado uma planta invasora, o que é um problema para a conservação biológica, né? E pode também gerar ameaça a populações de espécies nativas que já se encontram reduzidas, né? Então, a gente também tem que tomar esse cuidado na popularização sem critério de um termo, né, como o termo punks, né? Então, é preciso lembrar que não dá para sair comendo qualquer coisa, achando que qualquer coisa que, sendo planta, pode ser consumida,
é não convencional e por isso é legal, né? Acho que também a gente tem que ter noção que existe toda uma demanda de preparo, de um tempo necessário para processamento dessas plantas, para elas se tornarem comestíveis, algumas delas, né? Outras podem ser consumidas tranquilamente. E também outra coisa que eu acho que é interessante trazer para a discussão é o que isso leva, o quanto isso contribui para uma gourmetização, né, de alimentos que eram tradicionalmente consumidos, né. Mostrei para vocês lá no início aquela foto do Valdeli na frente das Vitórias Régias. Isso aqui é um prato preparado com o caule da Vitória Régia, o caule submerso da Vitória Régia, né? E aqui a gente tem um tempurá de urtiga, né? Urtiga, em alguns lugares do país, é consumido como uma planta alimentícia ocasional, né? Mas transformá-la numa punk, será que isso vai fazer com que a gente tenha um processo de gourmetização e uma supervalorização de um recurso que pode ter consequências, por exemplo, para a coleta, ou, né? Talvez não seja o caso dessas daqui, mas só para a gente trazer essa reflexão também. E é isso, gente. Quem quiser saber mais do que a gente faz no laboratório, tem o Facebook, eu não sei se está funcionando, tá? Mas a gente tem um canal no Instagram, no Twitter, e também tem o site do laboratório aqui, que eu sugiro que vocês deem uma olhadinha. Acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixa eu voltar aqui. Voltei? Acho que voltei. E queria deixar um tempinho para a gente poder discutir o assunto, ouvir de vocês também o que vocês acham do assunto. Então, Pedro, obrigada pela pergunta. Esse é um assunto super interessante, né? E que a gente precisa enxergar, assim, que tem uma nuance enorme, né, de processos envolvidos no que a gente está chamando de domesticação, né? Podem mudar características fenotípicas, podem mudar características genotípicas da planta, pode mudar a questão de abundância dela na natureza, né? Então, o que a gente entende assim, o que é uma planta domesticada? O exemplo mais convencional são as plantas convencionais, né? Os cultivos agrícolas são plantas domesticadas, que já são muito diferentes dos seus ancestrais selvagens, né? E como que a gente passa de um ancestral selvagem para um milho que vem numa espiga enorme, assim, com os grãozinhos todos bonitinhos, amarelinhos, enfileirados, a espiga para fora, né? O ancestral selvagem, quando você olha para ele, não tem nada que lembre um milho, né? Então, isso acontece num processo de seleção intencional e não intencional durante muito tempo. Então, uma interação entre pessoas e aquelas plantas durante muito, muito tempo que foram favorecendo aquelas características, né? Se a gente pegar, por exemplo, o abacate que a gente compra hoje no mercado, ele é muito diferente do abacate ancestral. O milho, a gente, assim, dá para plantar de um ano para o outro, né? Um abacate para dar frutos, imagina quanto tempo você vai precisar para ter muitas gerações de abacateiros sendo selecionados, né, para poder nos resultar no abacate que a gente consome hoje, né? Então é um processo que depende de muito tempo e de uma interação muito íntima entre quem maneja, né, as pessoas que estão manejando e aquele recurso vegetal, né? E isso acontece em diferentes escalas. Talvez o mais extremo sejam esses exemplos das plantas que a gente compra no mercado, né, dos alimentos que a gente consome, que a gente compra no mercado. Mas a gente tem vários degraus diferentes desse processo de domesticação, né? Então, tem alguns estudos bastante recentes que têm saído sobre domesticação de paisagens, né? O quanto que nós, seres humanos,
seres humanos, mudamos as paisagens ao longo do tempo, de maneira que elas fornecem mais plantas úteis para a nossa alimentação, né? A Carolina Leves tem um artigo, Carolina Leves hoje é pós-doc aqui do laboratório, ela tem alguns artigos do doutorado que ela mostra que tem várias regiões na Amazônia que você tem hiperdominância de espécies úteis, né? E a gente pode pensar assim, mas quem plantou essas espécies ali? Não é exatamente quem plantou. Essas áreas com hiperdominância são resultado de um processo evolutivo histórico de interação entre as pessoas que habitam essas regiões, né, e as plantas existentes ali, né. O professor Nivaldo Peroni aqui no nosso laboratório tem trabalhado bastante nessa linha de domesticação também, tanto de espécies quanto de paisagens, mas especialmente com essas características de domesticação incipiente de plantas cultivadas, né, de plantas que são manejadas, mas a gente não considera que são manejadas para a gente ter cultivos homogêneos, né. Uhum, uhum, tá. Então, acho que a principal iniciativa é do Valdeli, quando ele faz esse livro sobre as plantas alimentícias não convencionais, que é uma tentativa de popularizar o termo e de mostrar para as pessoas quais são essas plantas, né? Ele também acho que ele mantém um grupo no WhatsApp, né, que as pessoas mandam para ele, isso aqui, qual planta é? Pode comer, né? E ele fica super animado de responder essas coisas. Mas acho que acabam tendo iniciativas meio que pontuais nesse sentido, né, de popularizar as plantas. Tem diferentes professores em diferentes universidades brasileiras que têm adotado esse termo também para investigar mais a fundo quais são as plantas localmente conhecidas como plantas alimentícias não convencionais, né. Por exemplo, a professora Almecina Balbino, lá no Acre, em Rio Branco, tem trabalhado bastante com esse enfoque, né. Acho que não sei se aí em Belo Horizonte. Bom, eu sei que tem vários grupos que têm trabalhado com essa ênfase de, vamos entender localmente aqui quais são as punks, as características delas, precisa entender a bromatologia, né, precisa entender todos esses aspectos necessários para você poder consumir com segurança uma planta, né. Uhum, uhum. Não, sem dúvida ele é um grande divulgador das punk, grande não só em termos da dimensão do trabalho dele, mas o Valdeli é uma pessoa bem grande, assim, difícil de passar despercebida. Uhum. É prejudicial na medida que a gente perde autonomia, né? Se a gente pensar assim, essa perda intergeracional, a gente perde conhecimento, perde conhecimento que foi gerado a partir de um processo adaptativo de interação com os ambientes locais, com as floras locais, né? Então, não é só uma perda do recurso em si, né? A gente perde a possibilidade de diversificar a nossa alimentação, né? Eu acho que existe um movimento também em vários centros urbanos, né, de começar a revalorizar esse tipo de informação, né, de o quanto que a gente pode criar mais autonomia local, né, tem a ver com os movimentos de hortas urbanas, e dentro desse contexto todo também retomar conhecimento sobre plantas que podem ser utilizadas na alimentação, né, os carurus, os amarantos, que são super comuns no país inteiro quase.
Uhum. 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 Eu diria que a importância é total, porque se a gente está acessando conhecimentos tradicionais, a gente também tem que dar o crédito a quem é devido, né? Quem são os detentores desses conhecimentos tradicionais, né? Então é super importante estar observando o que diz a lei da diversidade, especialmente no tocante acesso a conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios oriundos da biodiversidade, tá? Porque a gente precisa ter clareza de que uma boa parte das comunidades que ainda detêm esses conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade brasileira são também aquelas comunidades que, pelo processo histórico, foram as mais marginalizadas, né? Pequenos agricultores, grupos indígenas, quilombolas, né? Então a gente precisa estar sempre muito atento com essa questão da legislação. A pesquisa sempre tem que ser cadastrada no CIGEM. A pesquisa da Maiana, na época que ela fez a coleta de dados, a lei da biodiversidade estava sendo discutida, acho que ela data de 2015 ou 2014, eu nunca lembro direito qual é o ano, mas o decreto que regulamentou ela só veio no ano seguinte, né? E o CISGEM também só esteve disponível depois desse período. Então, antes do CIGEM, antes da lei da biodiversidade, a gente estava sujeito à medida provisória 2186, que indicava que a gente precisava solicitar autorização ao CGM, que é o Comitê Gestor do Patrimônio Genético em Brasília. Depois teve um período entre 2000, talvez 2009, 2000 e 2009, e até entrar em vigor a lei da biodiversidade, o CEGEM, o Ministério do Ambiente, repassou algumas competências de autorização de acesso a conhecimentos tradicionais associados para o IFAM, né? Então, em alguns casos, a gente solicitava autorização para o IFAM, mas para muitos casos, os próprios órgãos responsáveis não sabiam dizer se era necessária autorização de um órgão para você poder fazer pesquisa sobre conhecimentos tradicionais. Por exemplo, com comunidades urbanas, que não são reconhecidas como tradicionais. Quando é grupo indígena, é claro, né, precisa ter. Quando é quilombola, também. Mas tem vários grupos locais, né, que não existia essa clareza, né. Então, quando a gente procurou quais eram os caminhos para obter as autorizações para acesso ao conhecimento tradicional, no caso da pesquisa da Maiana, a gente recebeu a resposta, agora não lembro se foi do IFAM, de que não era necessário naquele momento. Mas, atualmente, para se enquadrar na legislação, precisa, né. Na verdade, eu teria que registrar todos os trabalhos no CISGEM, todos esses artigos que saíram, eu precisaria fazer registro no CISGEM, mas estou devendo para o CISGEM. Uhum. Uhum. Acho que sim, pode auxiliar, mas precisa ter muito cuidado, porque tem algumas plantas que têm dificuldade de identificação com guia, porque você pode ter muita plasticidade fenotípica, dependendo se a planta está na sombra, se está no sol, se é a mesma espécie que ocorre em diferentes biomas, né?
Então, acho que pode ajudar sim, só que assim, o guia também precisa ser utilizado com critério, né? E pelo menos do ponto de vista dos botânicos, né, tem muitas plantas que não dá para identificar só com características foliares, você precisa realmente olhar para sistema reprodutor, para flor, né? Então, pode ajudar, sem dúvida pode ajudar. Né? Uhum. Por exemplo, esse seria um caso. Por que eu vou querer consumir um produto que me parece ser altamente interessante do ponto de vista culinário, que é o talo de de Vitória Régia, aqui no sul do país, onde não tem essa planta? Né? Eu acabo criando uma pressão para uma cadeia produtiva que não existe ainda, né? Que pode gerar uma pressão no recurso lá nos locais onde essa planta pode ser extraída, né? Em detrimento de valorizar plantas que podem existir aqui, né, na biodiversidade local. Então, acho que, por isso que é importante a gente usar o termo com critério, né, porque acho que tem pelo menos na minha perspectiva, uma característica fundamental da popularização desse termo, é a gente valorizar a biodiversidade local, né, vamos ver o que a gente tem de mais interessante localmente, né, e localmente o Brasil é enorme, né, a gente conhece pouquíssimo da nossa biodiversidade, né? O que localmente pode ser mais utilizado na nossa alimentação, né? O que faz sentido local, né? Não é eu ficar interessada numa planta não convencional que vem lá sei lá da Índia, né? Posso estar gerando uma pressão tão grande quanto consumir várias outras plantas convencionais, né? Uhum. Eu pensei uma coisa aqui agora, só aproveitar a professora aí, né, professora Natália, vai ser a última, eu acredito. Quando você comentou na entrevista que não citou que era plantas, né, alimentícias não convencionais, tem uma justificativa? O que isso poderia impactar aí né, para as respostas? Qual o porquê dessa opção? Então, a opção foi porque a gente queria partir das características do que é uma punk, né? Com o receio, inclusive, de que algumas pessoas daqui talvez já tenham tido contato com esse termo na mídia, né? Em programas de televisão, e aí talvez direcionasse as respostas para aquelas plantas que eles viram na TV, que eram plantas não convencionais, em outros lugares, mas a gente queria entender um pouco do contexto local mesmo. Não, entendi. Né, eu fiquei com essa curiosidade. Mas, professora, não, eu acho que é agradecer, né, muito rico, acho que como nós trabalhamos o artigo, acho que realmente foi interessante, né, ouvir né, uma das autoras aí falando para a gente. Um prazer te conhecer e espero, né, ter outras oportunidades, pensar talvez algum trabalho aí. Muito obrigada mesmo. Flávia, você quer comentar alguma coisa? O convite e desejo sucesso aí para o grupo de vocês, grupo de estudos, e estamos abertos aí para dúvidas, colaborações, né? Não, também só agradecer, né? Eu acho que essa discussão é sempre rica e eu acho que aí a gente tem que realmente fortalecer, e aí principalmente, né, eu acho que a Silvânia também colocou esse comentário, que é isso, né, de fortalecer o produto local, porque a história da punk é por aí, né, e às vezes a gente, como não é não convencional aqui, a gente fica buscando não convencional do outro lugar, né? Nós
produtos que são muito comuns de consumir aqui, que outros lugares nem nunca ouviram falar, e as pessoas às vezes ficam achando que, não, o melhor é né, você consumir esse não convencional. E eu acho que é interessante também, né, conhecer e também a questão da gente ter vários grupos, né, fazendo os estudos locais. Eu acho que é fundamental, né, porque a gente tem um país muito grande. Sim. E aí eu acho que isso também vai fortalecer, né, o que é aquela característica local e que é desejável, e também o ponto de não ter domesticação absurdas, né, de alguém querer inventar de fazer algum cultivo de Vitória Régia aqui no Sudeste, né? E aí você começa realmente a ter uma coisa muito mais complexa, começa a ter doenças na planta, ou outras coisas que a gente não espera, né, que é o que acontece com os convencionais. Né? Por que a gente tem problema com tomate? Porque a gente não está num ambiente tão bom para cultivo, né? E aí eu acho que toda essa discussão é toda muito rica, né? E aí tenho só a agradecer a essa experiência que você nos trouxe. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez.